Under the old laws, only one can survive. You both understand that? Para colocar em perspectiva, o plano de fundo dessa cena, que se passa no quarto filme da franquia, é o estabelecimento das regras para o duelo entre Jon e o Marquês de Gramont. Portanto, a cada tema que o anunciador fala, Jon e o Marquês fazem suas escolhas e viram das cartas na mesa, revelando um número e uma imagem. À primeira vista, quando vemos a cena, o único significado aparente é que quem tira a carta de número maior a cada rodada decide o destino de cada tema. Mas o significado simbólico vai muito além disso. No caso dessa cena, parte do simbolismo se encontra nas cartas do tarô e outra parte no simbolismo das pinturas. Rules. The challenge chooses first. Time. Sunrise. Now. Aqui vemos o Marquês tirando a carta de número 8, ilustrada com a pintura A Morte de Orfeu, de Emily Levy. Enquanto isso, Jon tira a carta de número 3, que traz a obra A Barca de Dante, de Eugène Delacroix. No tarô, a carta de número 8 representa a justiça. E não é uma justiça emocional ou compassiva, é a ordem impessoal, o julgamento baseado em mérito, hierarquia e consequência. A justiça, ela não ama nem odeia, ela apenas pesa e decide. Logo, não surpreende que o Marquês tire essa carta. Ele se vê como um agente da ordem absoluta, alguém que preserva a balança no submundo dos assassinos, continental e alta cúpula. Ele busca não agir por emoção. Ele se percebe como uma espécie de guardião da estabilidade, como se estivesse restaurando uma harmonia que Jon ameaça com persistência acabar. Mas há um detalhe que revela ainda mais sobre o Marquês, a imagem da carta que ele tira. A morte de Orfeu. Na mitologia, Orfeu desce ao submundo para resgatar sua esposa Eurídice, mas falha no último instante. Ele não é punido por quebrar regras racionais, mas por ceder ao sentimento, de certa forma, por amar demais. Assim, ao tirar essa carta, o Marquês, ainda que inconscientemente, está dizendo: Jon é um Orfeu, um homem que ousou desafiar o destino por amor e por isso deve ser destruído. Agora a gente olha para Jon, que tira a carta de número 3, a Imperatriz, com a pintura A Barca de Dante. A Imperatriz aqui é a representação simbólica da esposa dele. No tarô, essa carta fala sobre nutrição, intuição e origem, mas aqui ela se torna a lembrança viva do que Jon tenta preservar, mesmo que tudo ao redor já tenha ruído. Na pintura, vemos Dante e Virgílio atravessando o rio Aqueronte, o rio mitológico dos mortos, enquanto almas perdidas se debatem em desespero. E esse desespero, de certa forma, é espelhado no próprio Jon. Ele está ali não como um guerreiro, mas como uma alma dilacerada, flutuando entre a dor do passado e o abismo do presente. Location. You come here thinking there is a way out of this world for you, Mr. Wick. There is not. The Centre Pompidou. Sacré-Cœur. Agora vemos o Marquês tirando a carta de número 4, com a imagem do arcanjo Miguel lutando contra os demônios. Jon, por sua vez, revela a carta de número 19, que carrega a pintura da cabeça de Golias pintada por Caravaggio. No tarô, a carta de número 4 representa o Imperador. O Imperador é a figura da estrutura consolidada, da autoridade máxima, que organiza o mundo por meio da hierarquia e da disciplina. É o governante que constrói muralhas, estabelece fronteiras e impõe ordem sobre o caos. Ele não dialoga com a dúvida, ele define o que é certo. Portanto, ao tirar essa carta, o Marquês reafirma aquilo que ele acredita ser, o legítimo arquiteto da ordem vigente. Mas a imagem revela ainda mais sobre sua autoimagem, o arcanjo Miguel em posição de combate, vencendo forças demoníacas. Nesse quadro, não é apenas o poder institucional que está sendo representado, mas o poder moral, a ideia de que ele age em nome do bem maior. O Marquês não se vê apenas como alguém com autoridade, ele se percebe como aquele que extermina o mal para restaurar o equilíbrio. E dentro dessa lógica, John Wick é o elemento que corrompe essa harmonia.
Logo após isso, a gente vê Jon tirando a carta de número 19, o Sol, acompanhada da pintura da cabeça de Golias por Caravaggio. O Sol no tarô representa a clareza, a verdade e o renascimento. É a luz que dissipa a ilusão, o momento em que as sombras não podem mais se esconder. É uma carta de revelação e também de exposição. Mas a imagem escolhida para representá-la não é leve. É o momento posterior à vitória de Davi sobre Golias, com a cabeça do gigante já decepada, pendendo nas mãos do pequeno herói. Na narrativa bíblica, Davi não era o mais forte, era o improvável, o que ninguém esperava, aquele que venceu porque lutava por algo maior do que ele próprio. Assim também é Jon. Ele não está enfrentando apenas o Marquês, ele está enfrentando todo o sistema, toda a cúpula, toda a ordem estabelecida. É um homem só, contra um mundo que decidiu que ele não deveria mais existir. E como Davi, ele não luta por poder, mas por algo íntimo, a memória da mulher que amava, a promessa de liberdade e o desejo de paz. Além disso, nessa cena onde eles estão escolhendo o lugar do duelo, entra um dos simbolismos mais bonitos da saga, a escolha de Jon de onde duelar. O Marquês escolhe o Centro Pompidou, um templo da arte moderna, da reinvenção, da estética sobre a substância. Ele busca o espetáculo, o controle e a forma. Já Jon escolhe a Sacré-Cœur, que em uma tradução direta quer dizer Sagrado Coração. Então aqui, simbolicamente, Jon não está escolhendo apenas o ponto geográfico. Ele está escolhendo lutar num lugar que carrega esse símbolo do Sagrado Coração. Um lugar que simbolicamente representa a força que o fez continuar até aqui. Weapons. Blades. Pistols. Agora chegamos ao último momento da cena. Aqui vemos o Marquês tirar a carta de número 14, com mais uma imagem de Caravaggio, a estigmatização de São Francisco. A carta de número 14 no tarô representa a temperança. Ela simboliza equilíbrio, moderação e capacidade de misturar opostos para alcançar harmonia. É a carta de quem se enxerga como o mediador entre os extremos, alguém que supostamente age com serenidade e propósito elevado. Ao tirá-la, o Marquês parece querer reforçar a imagem de que é justo, paciente e virtuoso. A estigmatização de São Francisco, ironicamente, reforça essa ilusão. Francisco, ao contrário do Marquês, foi um homem que renunciou à riqueza e abraçou a dor como um caminho de redenção. Mas aqui, a imagem é menos sobre fé e mais sobre martírio autoimposto. O Marquês, mais uma vez, não vê a si mesmo como um vilão. Ele se percebe como um santo ferido por um mundo que não entende a sua missão. Alguém que, segundo a sua própria lógica, carrega os estigmas da responsabilidade de manter tudo em ordem. Logo em seguida, Jon tira, de certa forma, uma carta inesperada, a carta de número 23, com a figura de Caronte, o barqueiro do inferno. É interessante que essa carta não existe entre os 22 arcanos maiores do tarô. Ela extrapola a estrutura tradicional do tarô, e isso é simbólico por si só. Jon está fora da ordem, fora do jogo. Ele não quer mais viver sob as regras do continental e da alta cúpula, nem buscar os mesmos objetivos. Entretanto, se fôssemos comparar essa carta com a sequência contando com os arcanos menores, pela ordem ela seria o As de Copas. A primeira carta dos arcanos menores, que representa o amor e o início de uma purificação. Caronte não é um guerreiro, nem um santo. Ele é apenas um condutor. Ele guia as almas pelo rio Estige, atravessando-as para o outro lado. É a figura que faz a travessia inevitável ao fim. Um toque sutil nessa carta é a referência à primeira carta que Jon tira nessa cena, com a imagem de Dante e Virgílio atravessando o rio Aqueronte, em meio ao desespero das almas. Ali, simbolicamente, Jon era apenas mais um passageiro, alguém tentando sobreviver ao mundo dos mortos, tentando se guiar pelas sombras. Agora Jon é o próprio barqueiro. Ele não está mais apenas observando o inferno. Ele agora está conduzindo as almas até lá. E com essa imagem, o ciclo se fecha. O homem que buscava a saída se tornou a passagem.
O homem que antes era conduzido, agora conduz. E talvez por isso a carta 23 não exista dentro dos arcanos maiores. Porque o caminho de John Wick não estava previsto dentro dos meios comuns. Ele extrapola tudo aquilo que aquele universo conheceu. Agora, ele que toma as decisões. E aqueles que ficarem no seu caminho, inevitavelmente, vão sofrer as consequences. Se você gostou desse vídeo e quer assistir a mais conteúdos como esse, você pode ajudar o canal deixando um like, se inscrevendo e compartilhando esse vídeo com pessoas que possam vir a gostar desse tipo de conteúdo. Caso você queira fazer uma doação financeira ao canal, você pode escanear o QR Code que está aqui na tela ou você pode ver as informações aqui na descrição desse vídeo para ver como é que você pode ajudar. Caso você faça uma doação, o seu nome vai aparecer no próximo vídeo aqui nessa tela. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.